O teto da ambulância estava se afastando. Eu conseguia vê-lo branco, frio, com aquelas luminárias que piscavam no ritmo frenético das curvas que o veículo fazia na estrada. Mas eu não estava dentro da ambulância. Eu estava acima dela, flutuando, olhando para baixo como se meu corpo fosse uma coisa emprestada que eu tinha acabado de devolver sem querer. Vi minha própria mão pendurada para fora da maca antes que alguém a recolocasse. Uma mão que naquela mesma manhã tinha apontado para o mapa no celular, tinha distribuído sanduíches para as crianças no banco de trás, tinha segurado a mão de Daryl enquanto ele dirigia cantarolando aquela música gospel que a gente ouvia toda vez que saía de viagem em família. Aquela mão agora estava imóvel. E eu estava olhando para ela de um lugar onde a dor não existe. Se você já se perguntou para onde vai seu dízimo de verdade, escreva Amém nos comentários agora. Meu nome é Corlene Ashby. Tenho 39 anos, sou natural de Bozeman, no Montana, e trabalho como técnica em manutenção de sistemas de aquecimento industrial. Não é o tipo de profissão que aparece em filmes ou que as pessoas acham glamurosa, mas é honesta, exige precisão e me ensinou desde cedo que cada peça tem um propósito dentro de um sistema maior. Aprendi isso no trabalho. Só fui entender o que isso significava na vida, mesmo quando estava morta por 15 minutos numa rodovia do Wyoming. Daryl e eu nos casamos há 12 anos. Ele é técnico em refrigeração e a gente sempre brincou que juntos a gente mantém o mundo na temperatura certa. Temos 2 filhos. Brenna, que tem 10 anos e já lê a Bíblia sozinha antes de dormir. E Colt, de 7, que ainda prefere os quadrinhos mas ora com uma seriedade que envergonha adulto. A gente mora numa casa simples, de 3 quartos, com uma varanda nos fundos onde eu tomo café toda manhã antes de todo mundo acordar. Sempre fomos uma família de fé. Frequentamos a Igreja Batista Comunidade da Graça há 9 anos. Daryl é do grupo de louvor. Eu coordeno a equipe de visitação de idosos. A gente diezma desde o primeiro mês de casado. 10%. Calculado antes de qualquer conta. Antes de qualquer compra, antes do mercado e da escola das crianças. Era uma decisão que a gente tinha tomado juntos e que nunca questionamos em voz alta. Mas eu questionava por dentro. Não era desconfiança da igreja. Não era dúvida sobre Deus. Era uma pergunta que ficava rodando na minha cabeça toda vez que eu colocava o envelope na cesta durante o culto. Uma pergunta silenciosa, quase envergonhada, que eu nunca tinha coragem de transformar em palavras porque achava que era falta de fé da minha parte formulá-la. A pergunta era simples e, ao mesmo tempo, enorme. Para onde vai esse dinheiro de verdade? Não no sentido administrativo. Não era isso. Era algo mais profundo. Esse valor que a gente separa com sacrifício, às vezes abrindo mão de coisas que a família precisava, ele chega em algum lugar que importa? Ele faz diferença real? Deus vê isso? Eu sorria durante o culto. Eu cantava os hinos, eu dizimava, mas aquela pergunta ficava lá, quieta, esperando uma resposta que nenhum sermão tinha conseguido alcançar de verdade. Foi numa sexta-feira de outubro que tudo mudou. A gente tinha planejado aquela viagem há 2 meses. Um fim de semana em Jackson Hole, só a família. Daryl tinha conseguido folga, as crianças estavam animadíssimas, e eu tinha prometido para Brenna que a gente ia ver as montanhas de perto. Saímos cedo, com a van cheia de bolsas e à disposição daquelas famílias que ainda acreditam que viagem longa com criança pode ser tranquila. As primeiras horas foram perfeitas. Colt dormiu logo depois de Casper. Brenna ficou olhando pela janela com aquela expressão contemplativa que ela tem quando está processando o mundo. Daryl e eu conversamos sobre coisas pequenas, sobre a goteira na varanda que a gente precisava consertar, sobre o Natal que se aproximava, sobre nada importante e sobre tudo que importava. O tipo de conversa que só existe quando você está dentro de um carro em movimento com as pessoas que você mais ama no mundo. Foi quando cruzamos para o trecho da rodovia 89, perto do canyon, que a fumaça apareceu. Daryl viu primeiro. Uma caminhonete tombada no acostamento contrário, com chamas saindo do capô. Ele diminuiu a velocidade por instinto. E foi nesse segundo,
nessa fração de segundo em que ele tirou os olhos da pista, que o pneu traseiro estourou. Não vou conseguir descrever o que aconteceu nos segundos seguintes de um jeito que faça sentido. Tudo foi barulho, movimento involuntário, o som dos freios, a voz de Darryl gritando o meu nome, a van girando e depois um impacto que apagou tudo de uma vez, como alguém desligando uma luz. Quando a consciência voltou, ela não voltou para dentro do meu corpo. Voltou de cima. Eu estava flutuando sobre a cena do acidente, vendo a van inclinada no barranco, vendo Darryl saindo pela janela com o rosto ensanguentado chamando pelos filhos, vendo Brenna e Colt sendo retirados pela porta lateral, vendo meu próprio corpo imóvel no banco do passageiro enquanto os primeiros veículos paravam e as pessoas corriam, e então eu vi ele. Um socorrista jovem, de cabelo escuro, que chegou na segunda viatura, que entrou na van sem hesitar, que colocou as mãos no meu pescoço procurando pulso e cujos lábios se moviam em silêncio enquanto trabalhava. Ele estava orando. No meio do caos, no meio dos gritos e do cheiro de borracha queimada, aquele jovem estava orando por mim enquanto tentava me manter no mundo. Eu não sabia o nome dele ainda, não sabia nada sobre ele ainda. Mas alguma coisa naquele momento, alguma coisa que eu não consigo explicar com lógica, me fez olhar para aquele rapaz com uma atenção diferente. Como se aquela cena fosse importante de um jeito que eu ainda não entendia. E foi exatamente nesse momento que senti uma presença. Não era o vento, não era o barulho do acidente lá embaixo. Era algo completamente diferente de tudo que eu já tinha sentido em 39 anos de vida. Uma presença quente, densa, que chegou por trás de mim como uma onda que não molha, mas atravessa. Me virei devagar, sem saber bem se um espírito pode se virar, e ele estava lá. Não havia dúvida, não havia hesitação. Eu sabia quem era antes mesmo de processar o que estava vendo. Os olhos dele eram a primeira coisa. Não pela cor, não pelo tamanho, mas pelo que continham. Era como olhar para algo que existe antes do tempo e que vai continuar existindo depois que tudo acabar. Amor e conhecimento misturados de um jeito que nenhuma palavra humana consegue segurar direito. Corlene, ele disse. E meu nome na voz dele foi como ouvir a versão mais verdadeira de mim mesma sendo chamada de volta para algo que eu tinha esquecido que era. Eu tentei falar, mas o que saiu primeiro não foi palavra. Foi a pergunta. Aquela que eu tinha carregado em silêncio por tantos anos, que eu tinha sufocado durante tantos cultos, que eu tinha enterrado embaixo de sorrisos e envelopes, e fé praticada com disciplina, mas às vezes sem clareza. A pergunta saiu antes que eu pudesse organizar qualquer outra coisa. Senhor, para onde foi tudo que eu dei? Ele não demonstrou surpresa. Ele não me repreendeu pela dúvida. Ele apenas inclinou levemente a cabeça, como alguém que estava esperando exatamente aquela pergunta há muito tempo, e disse: Deixa eu te mostrar. O que aconteceu em seguida não tem nome no vocabulário que eu conheço. Não foi um sonho. Não foi uma lembrança. Foi como se o espaço ao redor de mim se tornasse transparente e eu pudesse ver através das camadas do tempo como quem olha através de um vidro que revela o que normalmente fica escondido. A primeira coisa que vi foi uma cesta de ofertas. Era a cesta da nossa igreja, aquela de vime escuro que o diácono Renfield carrega pelo corredor todo domingo com aquela postura solene. Eu reconheci o envelope. Era meu. Tinha minha letra no canto, Darryl e Corlene Ashby, e o valor que tínhamos separado naquele mês com um esforço que só a gente sabia o tamanho. Jesus me deixou ver o caminho daquele envelope como se o dinheiro dentro dele tivesse um fio invisível conectado a tudo que ele ia tocar. Vi o valor sendo processado, sendo destinado junto com outras contribuições para a compra de materiais de uma missão. Vi caixas sendo embaladas num galpão de uma organização cristã em algum lugar do Colorado. Vi Bíblias, centenas delas. Compactas, com capas simples, sendo contadas e empacotadas por mãos voluntárias que trabalhavam em silêncio numa tarde de sábado. Uma dessas Bíblias seguiu um caminho longo. Vi ela atravessar fronteiras, passar por mãos de missionários,
ser levada por estradas de terra em veículos que pareciam improváveis para aquele tipo de percurso, até chegar numa comunidade pequena no interior do Paraguai. Uma aldeia onde a maioria das casas era de madeira e onde as crianças corriam descalças numa terra vermelha que eu nunca tinha visto antes. Um homem de meia idade recebeu aquela Bíblia. Ele a abriu com uma cautela que me partiu o coração, como se segurasse algo que podia quebrar. Vi ele lendo em voz alta para a família reunida ao redor de uma mesa simples. Uma mulher, 3 filhos, uma avó que fechava os olhos enquanto ouvia as palavras como se estivesse bebendo água depois de muito tempo com sede. Aquela família inteira entregou a vida a Jesus naquele ano. E então Jesus avançou o fio invisível no tempo. Vi o filho mais novo daquela família crescer. Vi ele estudar teologia com bolsa de uma denominação missionária. Vi ele partir para comunidades ainda mais remotas, levando o mesmo evangelho que tinha chegado até ele através daquela Bíblia de capa simples. Vi rostos sendo transformados, vi batismos em rios, vi igrejas nascendo em lugares onde antes não havia nenhuma. Centenas de pessoas, talvez mais. Você nunca viu? Jesus disse ao meu lado, mas eu registrei cada centavo. Fiquei sem conseguir reagir por um momento que não tinha duração mensurável. Estava processando a enormidade do que tinha acabado de presenciar. Aquele envelope. Aquela quantia separada num mês em que a gente tinha precisado fazer escolhas difíceis no orçamento. E tudo aquilo que ele tinha movimentado, sem que eu soubesse, sem que eu pudesse ver, sem que nenhum relatório ou boletim de domingo pudesse me contar. Mas Jesus ainda não tinha terminado. A cena mudou e dessa vez o que vi foram 2 pessoas. 2 mulheres que eu não conhecia, sentadas em igrejas diferentes, em cidades diferentes, colocando seus envelopes na cesta no mesmo domingo. Jesus me mostrou as 2 ao mesmo tempo, lado a lado, como 2 telas paralelas. A primeira mulher tinha um sorriso tranquilo. Ela entregou o envelope sem hesitar, sem olhar para ele mais de uma vez. Antes de soltar, eu consegui de alguma forma sentir o que ela estava sentindo por dentro. Era gratidão, simples e direta. Uma consciência de que aquilo que ela tinha vinha de uma fonte maior e que devolver uma parte era um ato natural de reconhecimento. Ela não estava esperando nada em troca. Ela estava respondendo a algo que já tinha recebido. A segunda mulher também entregou. O valor era idêntico, mas o que eu senti vindo dela era diferente. Havia uma conta sendo feita, uma expectativa silenciosa. Ela tinha lido as promessas sobre bênçãos e estava depositando aquele dinheiro como quem aplica num fundo esperando rendimento. Não havia gratidão, havia negociação. Não é o quanto, Jesus disse, é de onde sai. E então, ele me mostrou o destino espiritual das 2 ofertas. A primeira seguiu o mesmo tipo de caminho que eu tinha visto antes, conectando-se a propósitos maiores, tocando vidas que nunca saberiam de onde aquele recurso tinha vindo. A segunda ficou, não no sentido físico, mas havia algo nela que não avançou, como uma carta enviada sem destinatário. A terceira visão me pegou completamente desprevenida, porque o que Jesus me mostrou dessa vez eu não estava esperando em nenhum nível. Era eu mesma, mais jovem, com uns 20 e poucos anos, recém-casada, ainda morando naquele apartamento pequeno em Billings, onde Daryl e eu começamos. Era um domingo de novembro e eu estava com pressa. Tinha esquecido o envelope em casa, fui buscar, voltei para a igreja já na hora da oferta e coloquei um valor menor do que o que eu tinha planejado porque não tinha tido tempo de calcular direito. Lembro vagamente daquele domingo. Lembro da pressa. Lembro da sensação de que tinha feito errado. Mas Jesus me mostrou o que aquele valor incompleto, dado às pressas, dado mesmo assim, tinha tocado. Uma criança numa escola dominical havia ganhado um caderno naquele mês por causa de um programa que a igreja mantinha com recursos das ofertas. Uma criança que eu nunca tinha visto, cujo nome eu nunca tinha ouvido. Você esqueceu, ele disse com uma suavidade que não tinha julgamento nenhum. Eu nunca esqueci. Senti algo se soltar dentro de mim, algo que eu nem sabia que estava preso.
Todos aqueles domingos em que eu tinha me sentido insuficiente, em que eu tinha achado que minha contribuição era pequena demais para importar, em que a dúvida sobre o destino daquilo tudo tinha feito o ato perder um pouco do brilho. Jesus estava me mostrando que o tamanho nunca foi a questão. A quarta visão foi a mais ampla de todas. Não havia uma cena específica. Era como se eu pudesse ver de uma altitude impossível, uma perspectiva que nenhum ser humano consegue ter estando vivo, o movimento de todos os atos de generosidade genuína fluindo como rios que convergem para um mesmo mar. Dízimos, ofertas, gestos anônimos, sacrifícios que ninguém viu. Tudo em movimento, tudo conectado, tudo chegando. Cada vez que você deu com amor, Jesus disse: você financiou eternidade. Se essa revelação tocou seu coração, escreva o nome do seu país aqui embaixo. E então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, antes que eu pudesse formular uma resposta para tudo que tinha acabado de ver, Jesus fez algo que eu não esperava. Ele não anunciou, não preparou. Simplesmente tocou meu ombro com uma leveza que continha mais força do que qualquer coisa que eu já tinha sentido e disse: há uma última coisa. A cena que se abriu na minha frente dessa vez não era de um lugar distante. Não era o Paraguai, não era uma aldeia remota, não era um rosto que eu nunca tinha visto. Era Bozeman, era a cidade onde eu cresci. Era a casa pequena da minha mãe, Vera, numa tarde de domingo que, pelo jeito do céu e pela roupa que ela usava, devia ser de muitos anos atrás. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos na cena. Estava sentada no chão da sala, brincando com alguma coisa, enquanto minha mãe sentava à mesa da cozinha com uma folha de papel na frente e uma caneta na mão. Vi minha mãe calcular. Vi ela olhar para os números, olhar para o envelope da oferta, olhar de volta para os números. Eu sei que aquela época era difícil. Meu pai tinha saído de casa 2 anos antes e minha mãe sustentava a gente sozinha com o salário de atendente de farmácia. Não havia sobra. Havia conta e havia fé. E às vezes as duas brigavam numa mesma semana. Ela fechou o envelope. Colocou o valor que tinha calculado e murmurou uma oração tão baixinho que eu, mesmo estando ali ao lado dela naquela visão, mal conseguia ouvir. Mas Jesus me deixou ouvir. Ela disse: Senhor, eu não sei se é suficiente, mas é o que tenho e é com amor que eu dou. Senti minha garganta espiritual apertar de um jeito que não sei descrever. Jesus me mostrou então o destino daquela oferta da minha mãe. Parte daquele dinheiro, junto com as contribuições de outros membros daquela pequena congregação, foi usada num programa de apoio a crianças de bairros carentes da cidade. Material escolar, cadernos, lápis, mochilas, coisas simples. O tipo de coisa que uma criança de família com pouco recurso não teria de outra forma. Uma dessas crianças era um menino de 8 anos chamado Devereux. Vi Devereux recebendo a mochila. Vi o sorriso que tomou o rosto dele, como se aquele objeto simples fosse o maior presente que alguém já tinha recebido. Vi ele crescer. Vi a escola, o ensino médio, a faculdade de emergências médicas, que ele conseguiu com bolsa parcial e muito esforço. Vi ele se tornar socorrista paramédico no Wyoming. E então, Jesus pausou a cena e me devolveu para a rodovia 89. Vi a van tombada no barranco. Vi Daryl chamando por mim. E vi Devereux, o mesmo Devereux, entrando pela porta lateral sem hesitar, colocando as mãos no meu pescoço, procurando pulso e orando em silêncio enquanto trabalhava para me manter no mundo. O mesmo rapaz de cabelo escuro que eu tinha observado lá de cima, sem entender por que ele me chamava tanto a atenção. A oferta da sua mãe, Jesus disse com uma voz que carregava uma ternura impossível de suportar sem se desfazer, colocou material escolar nas mãos de uma criança. Essa criança cresceu e colocou as mãos em você hoje. Não havia mais nada que eu precisasse perguntar. Não havia mais nenhuma dúvida silenciosa esperando resposta. Tudo que eu tinha carregado por anos, aquela pergunta que eu nunca tinha tido coragem de fazer em voz alta dentro de um culto,
tinha sido respondida não com palavras, mas com a realidade inteira de como Deus trabalha através do tempo de um jeito que nenhuma mente humana consegue acompanhar enquanto está dentro da vida. Eu estava chorando. Não sei se espírito chora, mas o que quer que estivesse acontecendo no meu ser naquele momento era a versão mais profunda de choro que existe. Jesus colocou as 2 mãos nos lados do meu rosto e me olhou com aqueles olhos que continham tudo. Corlene, ele disse, volte, e quando voltar, dê com alegria. Não porque você precisa, não porque tem medo, mas porque você sabe agora que cada ato de generosidade genuína entra num sistema que é maior do que qualquer um de vocês consegue ver. Você é parte de algo que não termina. E então, foi como se o mundo inteiro me puxasse de volta de uma vez. A dor voltou antes de qualquer outra coisa. Uma dor que tomou cada centímetro do meu corpo como eletricidade. Ouvi vozes. Ouvi o som de um equipamento médico mudando de tom. Ouvi alguém gritar, ela está voltando, ela está voltando. E depois ouvi uma voz que eu teria reconhecido em qualquer lugar do universo. Corlene. Corlene. Amor, eu estou aqui. Daryl. Abri os olhos para um teto branco de hospital e para o rosto do meu marido com um curativo na testa e os olhos mais vermelhos que eu já tinha visto. Brenna estava abraçada na cintura dele, escondendo o rosto. Colt estava de pé ao lado, segurando a mão do pai com as 2 mãos, como se tivesse com medo que ele também fosse embora. Fiquei olhando para os 3 por um momento que durou muito mais do que qualquer momento tem direito de durar. Fiquei registrando cada detalhe. O curativo de Daryl, o cabelo bagunçado de Brenna, os tênis com o cadarço desamarrado de Colt, aquele detalhe idiota de todos os dias que de repente parecia o símbolo de tudo que é precioso na vida. Daryl, consegui dizer com uma voz que mal reconheci como minha. Eu preciso te contar uma coisa. Ele desabou em choro antes que eu terminasse a frase, e eu deixei. Deixei ele chorar, deixei as crianças se aproximarem, deixei aquele quarto de hospital ser o lugar mais sagrado que eu já tinha pisado, porque era onde eu tinha acabado de retornar para a vida que Deus tinha me dado de volta. Nas semanas seguintes, enquanto me recuperava em casa, contei tudo para Daryl. Cada visão, cada detalhe. A Bíblia no Paraguai, as 2 mulheres com o mesmo envelope e corações diferentes, minha oferta às pressas naquele novembro em Billings, minha mãe na mesa da cozinha calculando com fé o que mal tinha, e Devery, o menino da mochila que cresceu e colocou as mãos em mim numa rodovia do Wyoming. Daryl ouviu tudo sem interromper uma vez. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo tempo. Depois disse, então a gente nunca estava dando para o vazio. A gente estava dando para algo que a gente não tinha tamanho suficiente para ver. É exatamente isso, respondi. Algo mudou na nossa forma de dizimar depois daquilo. Não o valor, não a disciplina. O que mudou foi o que acontece por dentro quando a gente separa aquela parte. Antes havia cumprimento. Havia fidelidade que eu respeitava, mas que às vezes carregava o peso de uma pergunta sem resposta. Agora há outra coisa. Há uma consciência de que aquele ato simples, aquele envelope, aquela quantia calculada numa manhã de domingo, está conectado a algo que vai além de qualquer coisa que eu serei capaz de rastrear nesta vida. E essa consciência, em vez de me fazer sentir pequena, me faz sentir parte de algo imenso. O dízimo deixou de ser uma obrigação que eu honrava com fidelidade. Virou um privilégio que eu exerço com alegria. A diferença entre as 2 coisas parece pequena por fora. Por dentro, é tudo. 2 Coríntios 9, versículo 7 diz: cada um dê conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu li esse versículo centenas de vezes, mas só entendi o que ele significa de verdade quando estava morta por 15 minutos numa rodovia do Wyoming, e Jesus me mostrou o que a alegria de dar coloca em movimento no mundo. Se essa mensagem libertou algo dentro de você, deixe seu amém aqui nos comentários. Escreva o nome do seu país para que eu saiba de onde você está me ouvindo.
Compartilhe esse testemunho com 3 pessoas que precisam ouvir essa verdade. Porque alguém ao seu redor está carregando a mesma pergunta silenciosa que eu carreguei por anos. E talvez essa história seja a resposta que elas estavam esperando. Se inscreva no canal para receber mais testemunhos que têm o poder de transformar o jeito que você enxerga a fé. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade de membros, saiba que ao se juntar, você não apenas apoia esse trabalho de espalhar histórias verdadeiras, mas recebe uma bênção especial reservada para quem decide caminhar mais perto dessa missão. Obrigada por ter ficado até aqui. Que Deus abra seus olhos para ver o que seus atos de generosidade estão movimentando agora mesmo, em lugares que você talvez nunca conheça, em vidas que você talvez nunca encontre, mas que um dia, num tempo onde tudo ficará claro, você vai reconhecer como parte do seu legado eterno.